Amém. Glórias a Deus. Irmãos, obrigado, louvor. Irmãos, eu gostaria de dizer a você, de ensinar a você, de encorajar você a declarar a palavra de Deus. A declarar, mesmo que você não sinta nada. Que nem nós acabamos de cantar aqui, Deus, tu podes. Tu podes. Aí você olha para a tua vida, aí você olha para a circunstância, para a situação, para o desafio. E você diga, mesmo que você não sinta nada, diga a palavra de Deus, repita a palavra de Deus. O que vai acontecer, pastor, se eu ficar repetindo a palavra de Deus? Ela vai se tornar realidade na sua vida. Ela vai se tornar realidade na sua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, igreja? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Repita a palavra de Deus, irmãos. Abra a Bíblia. Pegue um lápis de cor verde, as promessas de Deus. Você pinta com aquele verde ali e você declara a palavra, declara a promessa. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Jesus falou que se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem e o meu Pai fará. O meu Pai fará. É o que ele diz, igreja. Declare a palavra. Declare a palavra. Declare. O mentiroso lá no mundo, você já viu como é que ele faz? Ele inventa uma mentira, ele conta uma mentira, ele repete tanto aquela mentira que aquela mentira se torna o quê para ele? Verdade. Para ele. Mas não deixa de ser mentira, mas para ele se torna uma verdade. Igreja, e nós que temos a verdade, se nós falamos a verdade, essa verdade, ela se manifesta. A palavra de Deus diz, o escritor sagrado, ele diz que a palavra de Deus é viva. Então, quando você começa a falar e você começa a repetir a palavra, essa voz, ela vai calar as vozes ao seu redor. Ela vai calar a voz do medo, ela vai calar a voz do mundo, ela vai calar a voz do diabo, ela vai calar essa voz. E ela vai fazer o quê, pastor, se eu começar a repetir? Se eu começar a repetir a palavra de Deus, ela vai gerar aquilo que está saindo da sua boca. Amém, irmãos? Ela vai gerar fé no teu coração. E ela vai gerar resposta. Exatamente do jeito que está saindo da sua boca. Exatamente do jeito que está escrito. Creia, irmão. Receba essa palavra no nome de Jesus. Amém? Livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 47. É um texto conhecido. E eu quero meditar com você um pouco sobre esse texto, sobre esse rio, que o Senhor Jesus Cristo diz que está dentro de todo aquele que crê. Tem alguém que crê aqui em Jesus, irmão? Esse rio então está dentro de você. E ele diz que se você crê, esse rio ele vai jorrar de dentro de você. Esse rio é poderoso. Esse rio é poderoso, aonde ele passa, ele vivifica. Aonde ele passa, ele vivifica. E aonde é que ele está esse rio, pastor? Dentro de você, dentro de mim, dentro daquele que crê. Foi o que o Senhor Jesus Cristo disse lá em João 7,38. Quem crê em mim? Quantos aqui creem no Senhor? Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Pastor, mas eu não entendo isso. Pois é, você precisa entender. Pastor, mas eu não vejo isso. Pois é. É por isso que o Espírito vai falar dessa palavra com você nessa manhã. Porque, irmãos, é triste dizer, mas a maioria dos crentes, eu não estou falando só daqui da igreja não, só de Iracemápolis não. Falam do que não vê, falam do que não viram. Falam do que não experimentaram, falam do que não sabem. E entre aquilo que a gente fala e entre aquilo que a gente faz, e nós não somos aquilo que nós falamos, nós somos aquilo que nós fazemos.
Nós somos aquilo que nós praticamos. Existe uma distância muito grande. Existe uma distância muito grande entre aquilo que alguém fala, entre aquilo que alguém diz, e entre aquilo que essa pessoa mesmo faz. O que ela faz é o que define o que ela é. O que ela faz é o que define o que ela é, não o que ela diz. Quando Jesus fala de um rio, se eu sou dele, se eu creio nele, que rio é esse? Se eu não conheço o Espírito Santo, me mostra esse rio, me mostra onde ele vai, me mostra o que ele faz. Espírito Santo, se esse rio é real, me leva. Se esse rio é real, me toma pela mão e me guia. Você está entendendo, irmão? Não é só falar. Não é só vir à igreja. Ou nós entregamos a nossa vida para esse Deus e experimentamos porque é real. Porque é real. O poder de Deus é real. Ele diz que nós erramos por não conhecer duas coisas, a palavra e o poder. A palavra e o poder. Por que nós erramos, pastor? Porque não conhecemos nem a palavra e nem o poder. Falamos da palavra, mas não conhecemos a palavra. Falamos do poder, mas não experimentamos o poder. Mas isso não significa que ele não é real. O teu Deus é poderoso, igreja. Atira o teu ouvido aí, o teu Deus é poderoso. Poderoso. Livro do profeta Ezequiel, olha eu aqui em Jeremias. Ezequiel 47. Esta é a palavra de Deus, não é a palavra do pastor Everaldo, é a palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. E ela diz assim: depois me fez voltar à entrada do templo. É o profeta Ezequiel falando. Depois me fez voltar à entrada do templo. E eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que dá para o oriente. E corriam as águas ao lado direito. Diga, e corriam as águas. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, pela cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou: viste, filho do homem? Esse é o tema da mensagem de hoje. Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, à margem do rio, havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entra no Mar Morto, cujas águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Os pescadores estarão juntos dele, desde En-Gede até En-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes.
O seu peixe segundo a sua espécie será como o peixe do mar grande, como o peixe do mar Mediterrâneo, em multidão excessiva. Contudo, os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e as suas folhas de remédio. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a santa palavra, que Deus fale no seu coração, no meu coração. Amém, irmãos? Que haja mudança nas nossas vidas, que haja transformação nas nossas vidas, amém? Que haja resposta nas nossas vidas, que haja fé nas nossas vidas, amém, irmãos? Quando Deus fala, Ele fala, e o nosso dever é ouvir, é atentar para aquilo que Deus Ele diz. Amém, irmãos? Palavra do Senhor, Jesus Cristo, Senhor, Ele disse, aquele que crê, esse rio de vida, ele está do Gênesis ao Apocalipse, diante do trono de Deus. A Bíblia diz que no Gênesis, quando Deus criou a terra, quando Deus preparou o jardim, colocou o homem lá, havia um rio que cortava aquele jardim. O rio da vida, a árvore da vida também estava lá. A palavra do Senhor diz que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo vem ao mundo, o próprio Deus, imagina uma coisa dessa, o próprio Deus que a gente não vê. O próprio Deus invisível, mas real, por nos amar, irmão, Ele se rebaixa ao ponto de se colocar no mesmo nível que eu e você. Ele se fez homem. Na plenitude do tempo, do seu ministério, Ele se coloca lá nas escadarias do templo e Ele diz assim, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. Irmão, o que você tem dentro de você não é pequeno, não. É grande. É o Deus Todo-Poderoso que habita dentro de você. O poder que te habita não é pequeno, não. É grande, irmão. Você viu aqui o que esse rio faz? Você viu o poder que esse rio tem? Por onde ele passa a cura. Por onde ele passa a cura, por onde ele passa a poder, por onde ele passa a vida, por onde ele passa a renovo, por onde ele passa a restauração, por onde ele passa, irmãos, a provisão, por onde ele passa a cura. Jesus falou, quem crê em mim do seu interior, é esse rio que vai fluir. Esse rio que Deus mostrou para o Ezequiel, que está lá na Nova Jerusalém, capítulo 21 e 22 de Apocalipse. A Bíblia fala que há um rio lá, que alegra a cidade de Deus. O rio da vida, que brota do Deus fiel, que nasce do Deus fiel, que jorra do Deus fiel para eu e você e para todo aquele que crê. Pastor, mas por que eu não consigo ver, pastor? Por que eu não consigo ver, enxergar? Por que eu não consigo experimentar? Por quê? Por quê? Porque nós precisamos, irmãos, nós precisamos observar alguns passos aqui. É real, é real. É real. A visão que Deus está dando para o profeta Ezequiel aqui é uma visão de restauração desde o capítulo 40 até o término do livro. Deus está restaurando o seu povo. Deus está curando o seu povo. Deus está separando o seu remanescente. Deus está restaurando aquilo que se perdeu. O nosso Deus é misericordioso, irmão. A bondade do Senhor é de eternidade a eternidade. Grande é a sua misericórdia. Você precisa dizer isso todo dia, irmão. Grande é o meu Deus, grande é o seu amor, grande é a sua misericórdia. Até essa palavra te convencer, até essa palavra começar a gerar na sua vida aquilo que Deus quer fazer, aquilo que é real. Esse rio é real. Esse poder é real, essa ressurreição é real, essa vida é real, essa alegria é real, essa plenitude é real. É real.
É real. Você leu aqui tudo o que faz. Você viu o que ela faz. A Bíblia diz, irmãos, que aquele rio que saiu do trono de Deus, ele foi descendo. Sabe para onde é que ele foi? Para o Mar Morto. Por que o Mar Morto? Por que o exemplo do Mar Morto? Você sabia que o Mar Morto, ele é o ponto mais baixo da face da terra? Ele está abaixo do nível do mar. E você sabia que no Mar Morto nada vive, porque o sal lá, o sal que existe naquele mar é muito grande. Nada vive. É enxofre. Os pássaros que passam por cima, muitos deles morrem, atravessando de Israel para a Cisjordânia. E a palavra do Senhor diz que aquele rio, quando toca aquele mar é curado. Aquele mar é sarado. A Bíblia diz que o Jordão é o rio mais importante de Israel. É o rio que corta Israel de norte a sul. E ele deságua no Mar Morto. Ele não tem esse poder. Ele é uma bênção para Israel. Ele tem sido uma bênção para Israel durante a história de Israel. Mas não é igual. Ele cai no Mar Morto e ele morre. O rio da vida não. O rio da vida, por onde ele passa, ele vai trazendo cura. Ele vai restaurando, ele vai curando. Aonde ele vai passando, ele vai trazendo esperança, ele vai tocando. Aonde não tem peixe, ele produz peixe, e é em abundância. Aonde não tem vida, aonde não tem pescador, eles começam a se ajuntar, a preparar a rede, a preparar as varas, e eles começam a viver por causa desse rio. Esse rio traz esperança. Esse rio traz esperança. Ele é real, irmãos. Ele é real. Deus, ele vai nos lugares mais profundos dessa terra. Ele vai ao encontro, ele vai aos lugares mais profundos, aonde só a morte. Para quê, pastor? Para mostrar o poder do amor de Deus. E o poder desse Deus. O poder desse Deus. Agora, irmãos, nós precisamos atentar para algumas verdades que o texto nos ensina aqui. A palavra diz no versículo de número 2, Ele me levou. Ele me levou. Veja comigo aí, na sua Bíblia, eu não sei como é que está escrito, mas na minha Bíblia está escrito assim, Ele me levou. Ele me levou. Ele quem? O Senhor. Ele me levou. Irmão, tudo começa aí. Tudo começa aí. Eu vou dizer a você que existe o que eu acabei de dizer há pouco, existe um grande abismo entre aquilo que alguém fala e entre aquilo que alguém faz. Existe, irmãos, um abismo muito grande, uma diferença muito grande, uma distância muito grande entre aquilo que alguém fala e entre aquilo que alguém faz. Todos aqui já ouviram de Jesus. Todos aqui já creram em Jesus. Entregaram suas vidas, foram batizados, congregam conosco, são membros conosco. Glória a Deus por isso. Mas a palavra do Senhor, irmãos, e você sabe disso tanto quanto eu, quão difícil é abrir mão de tudo. Quão difícil é abrir mão de tudo. Quão difícil é mudar. Quão difícil é deixar certos hábitos. Hábitos estes que a gente pensa que não consegue viver sem. Quão difícil é para nós sacrificar. Quão difícil é para nós sacrificarmos algo por Deus, pelo reino de Deus. Muitos de nós vamos até um ponto, mas chega num determinado lugar e todos nós vamos passar por essa experiência. Ou nós vamos seguir adiante, ou aquela experiência vai nos deter. Aquela situação, ela vai nos deter naquele lugar. Tem gente que não vai muito longe. Sabe quando a gente diz que entrega, mas não entrega?
Sabe, irmão, quando você dá, mas você não solta, aí Deus se entrega, Deus pega naquilo que você está entregando, a sua vida, o seu coração, e Ele diz para você, solta, filho, solta, filha, solta. Mas o medo, muitas vezes, do que vem pela frente, o medo do desconhecido, o medo, vai que ele falha, vai que ele não cumpre aquilo que ele falou, impossível. Mas esse medo é real. E muitas vezes nós ficamos, irmãos, assim, ali, paralisados. Muitas vezes nós colocamos, irmãos, a mão no arado. E quantos não largam a mão do arado? Às vezes nós olhamos para trás, você lembra da mulher do Ló. E Jesus Cristo disse, lembrai-vos da mulher do Ló. Porque ela foi olhando para trás. Você não pode seguir Jesus olhando para trás. Nós não podemos seguir Jesus olhando para trás. Ai, que saudade da cebola, que saudade da chibatada, que saudade do chicote. Irmão, a bênção de Deus enriquece, não escraviza, liberta. Mas sabe aquele medo? Ai, mas é para sempre mesmo que eu vou abrir mão disso? É para sempre mesmo, pode ser uma pessoa, pode ser uma circunstância, pode ser um bem, pode ser um tanto de coisa. Mas sabe quando a gente fica olhando para trás e não solta? E eu vou dizer, irmãos, tem gente que passa a vida toda presa nesse lugar. Presa nesse lugar. E ela não consegue ver. A pergunta que o Espírito faz aqui é essa para o Ezequiel e para nós. Você viu, filho do homem? Você viu a minha glória? Você viu o que esse rio faz? Você viu o final? Você viu, irmão, ele está falando de uma experiência. Ele está falando de uma experiência que para nós vivermos, irmãos, ou nós confiamos, é a palavra do mês passado. Medita nessas palavras. É um versículo por mês. O que diz a palavra do mês passado? Lá em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, é real, é real. Mas você vê. Por que nós temos essa dificuldade de largar, de entregar de verdade, de assumir de verdade a minha decisão? Irmão, tem gente que entrega a vida para Jesus e continua vivendo como se Jesus não fosse real, como se Deus não fosse real. Continua vivendo no pecado, continua fazendo coisa errada, continua falando palavrão, continua brigando dentro de casa, não muda. Não muda. Isso não é vida. Isso não é vida, isso não é bênção de Deus. A bênção de Deus, ela enriquece. Ela não traz dor nem escravidão. Então eu oro para que hoje o Espírito Santo abra os meus olhos e os teus olhos. A minha oração, igreja, é para que hoje você de fato se decida. Tome uma decisão hoje na sua vida. Se Deus é Deus, segue Deus. Não tenha medo. Ai, mas se eu abrir mão daquilo lá, ai, nunca mais. Tchau, irmão. Tchau. O que Deus tem para você é muito melhor. O que Deus tem para você é muito maior. Eu é que sei que pensamentos é que tenho a teu respeito. São pensamentos de paz. Ai, mas eu vou perder a minha liberdade. Que liberdade? Liberdade é Jesus, irmão. Você não vê que é justamente aquilo que você chama de liberdade, que é o que está te segurando e te impedindo de avançar? Seja o que for, seja quem for, Jesus disse assim, eu vim trazer espada na terra. Eu vim trazer decisão. Eu vim chamar os homens de Deus, homem com H, homem de Deus, que vão tomar a decisão que tem que tomar. Eu vim chamar as mulheres de Deus, que vão tomar a decisão que tem que tomar, para poder me seguir. Não tem
como seguir Jesus, irmão, se não for atrás dele. E ninguém vai conseguir seguir nos passos dele olhando para trás. Não vai conseguir. Primeira coisa, decisão. Decida hoje. Decida hoje ser crente. Decida hoje ser de Jesus. Decida hoje a oração. Ah, mas tem compromisso. Ah, mas tem responsabilidade. Tem mesmo. Mas tem honra. O seu trabalho no Senhor não é em vão. O seu esforço no Senhor não é em vão. Tem honra, irmão. Tem honra. E esse Deus é generoso. O teu Deus é generoso. O teu Deus é generoso. Ele não dá sob medida, não. Ele é generoso. Mas tem que decidir. Tem que decidir. E esse é o dia. Esse é o dia. Esse é o primeiro ponto dessa lição que nós aprendemos aqui. O Ezequiel, ele disse assim: ele me levou. Ele me levou. Mas levou para onde, pastor? Versículo de número 3. Levou, irmão, no fluxo do rio de Deus, do rio que está dentro de todo aquele que crê, do rio poderoso, do rio transformador. Ele levou. Vamos ver onde esse rio vai dar? Irmão, quando eu era criança lá em Limeira, Limeira não era grande daquele jeito que é hoje. Eu ia nadar lá na Boa Vinha. Não sei quem é de lá, quem conhece, o Valentim conhece. Chamada Barroca Funda. Os pais não faziam nem ideia onde que a gente estava, irmão. E nós ia subindo o riozinho, vamos ver esse riozinho. Às vezes saía lá do anel viário e ia parar lá no aeroporto, seguindo o riozinho. Deus quer levar você por esse rio. Ele quer mostrar para você onde esse rio vai dar. Me falaram desse rio. Não, irmão, você tem que ver com os teus olhos. Você tem que ver com os teus olhos. Você tem que experimentar por conta própria. Nossa, eu gosto tanto da fruta que o meu irmão gosta. Você já comeu? Não, ele falou para mim que é boa. Ô, irmão. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Pega uma manga. Quem gosta de manga? Manga é uma das minhas prediletas, irmão. Você come manga, você come aquela manga. Agora você imprime uma manga no papel e põe a sua língua lá para ver. Pode ser a manga mais linda, não é boa, não é bom. E muitas vezes é assim conosco, a gente faz uma ideia. Mas ele diz aqui, olha, ele me levou. Eu deixei ele me levar. Eu me entreguei. Cansei do que eu não tenho controle, do que eu não tenho domínio. Cansei das correntes, da escravidão, da mesmice. Cansei. Me leva, Deus. Me leva, Espírito Santo. E para onde é que ele vai me levar? Para a verdade. O Espírito Santo de Deus te guiará a toda a verdade. E se eu conhecer a verdade, ela vai te libertar. Ela vai te libertar. Ela vai te libertar. O mundo está cheio de vendedores de ilusão. Tem gente que gosta, vai fazer o quê? Vai se iludir até quando, irmão? Com as ilusões desse mundo. Você está vendo que esse mundo está perecendo? Você está vendo que a moral desse mundo, que a sociedade está se desfazendo, irmão? Você está percebendo o que está acontecendo com esse mundo? Eu não quero ilusão para a minha vida, irmãos. Eu não quero ilusão para a minha vida. Deus é real, esse rio é real. Para onde é que ele leva? O versículo 3 diz assim, para eu e você. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, uma vara de medir. Mediu 1000 côvados. 1000 côvados é aproximadamente 500 metros. E me fez passar, diga, me fez passar. Me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 metros e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e agora já era um rio que não se podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar.
Preste atenção nessa palavra, me fez passar. O Senhor tem esse rio, e esse rio leva a vida. Esse rio leva a vida. E quando nós damos o primeiro passo, que é de entregar, que é de confiar, Ele vai nos levar. Igreja, e por onde Ele levar você por esse rio, Ele, o Espírito Santo, é que vai nos conduzir. Me fez passar. O que Ele quer? Ele quer que você experimente. Ele quer que você entre com Ele. Ele está junto. Ele quer que você entre com Ele nesse rio. E é interessante porque Ele mede 500 metros da margem do rio. Ele mede 500 metros e Ele leva o profeta com Ele. As águas estão aqui, olha. Ele leva o profeta com Ele. As águas estão ali. Aí Ele mede mais 500 metros, 1000 côvados. E as águas já estão aqui, no joelho. Aí Ele mede mais 1000, as águas estão no lombo. Irmãos, eu sei que no total aqui, da onde o Espírito Santo pegou Ele, 2000 metros. 2 quilômetros de distância. É uma boa distância, sim ou não? É uma boa distância, não é, igreja? É uma boa distância. Sabe o que Josué, o líder de Israel, ele disse para o povo, depois que Deus cumpriu tudo o que ele falou? Nenhuma das palavras de Deus caiu por terra. Estava todo mundo na sua herança que Deus havia prometido. Estava todo mundo na sua casa que Deus havia prometido. Estava todo mundo na sua terra, na sua lavoura, como Deus havia prometido. Ele disse assim, meu trabalho está feito. Aí ele junta todos os líderes do povo. E ele diz assim, olha, Deus é fiel. Ele falou e cumpriu. Ele nos trouxe a esse lugar que Ele havia prometido. Eu digo a vocês, eu não sei vocês, mas Deus é o meu Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. O Espírito Santo está nos tomando pela mão e está nos guiando por esse rio. Vem ver. Venha ver, venha caminhar por esse rio de vida. Venha ver com os teus próprios olhos. Venha ver com os teus próprios olhos. Não tenha medo, eu estou contigo. Venha ver com os teus próprios olhos. Mas, irmão, se você é solteiro, vai você e o Espírito Santo. Se você é casado e não tem filhos, se agarra na mão da sua esposa. E vai junto com o Espírito Santo. Porque é disso que o texto está falando aqui. Ele me levou. Ele me levou para essa experiência. Essa experiência, essa promessa é para você, é para a tua família, é para aqueles que estão perto e para aqueles que estão longe. Palavra de Deus para a sua vida. Se agarra na mão da sua mulher e vai. Se você tem filhos, se agarra na mão deles e vai. E vai, irmão. Eu e a minha casa. O Provérbios disse assim, 22:6, ensina teu filho no caminho. É lá no rio. É lá no rio. Ah, vai, hoje eu não vou. Não, vai, é todo mundo. Eu e a minha casa. Eu tenho que me deixar levar. Eu tenho que experimentar, você tem que experimentar. Por que muitos lares, irmãos, eles continuam da mesma forma por muito tempo? Porque um está aqui, o outro está lá, o outro está lá. Você lembra quando a pastora Antônia disse aqui, no final do ano passado, foi uma luta para enviar o Samuel lá para os pacificadores. Porque adolescente, irmão, e jovem, não viveu nada e pensa que viveu tudo.
não sabe nada e pensa que sabe tudo. Pensa que nós nascemos assim, irmão, que eu nasci com 53 anos. Não, irmão, já fui criança. Tudo que ele fez eu já fiz também. Então eu já conheço os atalhos, eu já conheço o caminho, mas eles pensam que não. Só que estava chegando num ponto que nós discernimos, oramos, encorajamos, mas decidir por ele a gente não pode. Só que estava ficando difícil até dialogar dentro de casa. Até dialogar. Sabe por quê? Porque um entrou no rio e o outro ficou na margem. Ou porque um entrou até aqui no joelho e o outro está aqui na canela. E o outro talvez nem entrou ainda. Irmãos, 2.000 quilômetros é distância, hein? Você acha que se você gritar o nome de alguém a 2.000 metros, a 2 quilômetros, essa pessoa vai ouvir? Ela vai ouvir, irmão? 500 metros, vai? 500 metros, vai ouvir? Irmão, às vezes eu estou aqui nessa porta, a pastora está lá. Eu falo, meu bem, Antônia, ela não ouve. Eu estou falando de 30 metros. Ela não ouve. Imagina 500 metros. Imagina 1.000 metros de distância. 1.500 metros, 2.000 metros de distância. E às vezes é essa distância que nós estamos uns dos outros. Às vezes é essa distância, irmãos, que nós estamos uns dos outros. No ministério, na igreja, na família. Irmãos, não é 1 ou 2 casos, não. Tem mulher que diz assim, eu vou à igreja, meu marido, ele não vai, mas pelo menos ele me deixa ir. Está errado. Sabe o que está na hora, irmão? Da gente declarar guerra. Eu não estou falando contra o marido. Eu não estou falando contra o cônjuge. Mas contra aquele espírito mentiroso que está ali infiltrado dentro da sua casa. É verdade que o marido não liga. Aí a mulher vai. Só que aí começa a ter ruído na comunicação, porque a comunicação é a base de todo bom relacionamento. Como é que anda o relacionamento lá dentro da sua casa? Pastor, lá ninguém se entende, lá cada um vai para um lado, lá cada um fala uma coisa. Lá vence no grito, lá vence quem fala mais alto. Pastor, até uns palavrão escapa lá. E antes era de vez em quando, agora parece que virou rotina. A distância, irmão, vai dar certo? Não vai dar certo. Aí começa a ter problema. Aí começa a ter dificuldade. Ele não liga, lógico que ele não liga. Ou, o contrário, ela não liga. O homem vai e a mulher fica em casa. Não, irmão, está errado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele não quer ir. Tudo bem, tem o direito de não ir, mas você tem toda a obrigação de não aceitar. De não aceitar. É melhor uma guerra escancarada, um descontentamento. E mulher, deixa eu dizer uma coisa. Não está na Bíblia isso não, viu? Mas o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. Se a mulher tomar o seu lugar, a sua posição ali, irmão, o homem vai achar o rumo dele. E o homem também, ele precisa parar com esse negócio de, sabe? Inclusive, terça-feira eu tenho um encontro com os homens aqui. E a Antônia com as mulheres. Nós precisamos parar com esse negócio de empurrar, irmão. Sabe, tudo que é problema. Vai ver com a tua mãe, vai não sei o quê. Irmão, essa comunicação. O que é isso, pastor? Que problema é esse da comunicação, pastor? É que, irmão, um já se entregou para o Senhor. Já está nas asas do Espírito, já está entrando no rio. O outro está lá na margem ainda, indeciso. Não sei se a água está... que água gelada. Que água gelada. Meu Deus, eu não sei se eu vou entrar nessa água. Irmão, não fica perto de mim não, que eu vou te empurrar para dentro desse rio aí, ó.
Sabe quando você dá um susto, a pessoa... Mas é sério, irmão, isso, viu? É sério isso. Às vezes um está lá a 2.000 metros, o outro está aqui a 1.000, o outro está aqui na margem. Não tem comunhão. Não tem diálogo. Ah, mas só fala de Jesus. Ah, mas só fala de Jesus. Ah, mas é a igreja. Ah, mas é a palavra. Ah, mas é a fé. Ah, mas é oração. Ah, mas é consagração. Ah, mas é jejum. O outro está falando de futebol. Ei, quanto é que foi o Parmeira? Pelo amor de Deus, irmão. 2 pelo amor de Deus. 1 pelo futebol, outro pelo Parmeira. Misericórdia, irmão. Você está vendo a distância, irmão? Você está vendo a distância, as coisas vão acontecendo espiritualmente. Aí quem está no espírito, no rio, no poder, ele vê o lado espiritual. Mas quem está aqui não vê. Não vê o perigo que está correndo por causa da distância. Por causa da distância. Então, irmão, tenha uma conversa séria com teu cônjuge. Tenha uma conversa séria com os teus filhos. Tenha uma conversa séria com a tua família. E você diz para ela, varão, você que é o cabeça do lar. Você diz para a tua família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Domingo, vamos ver o que vai fazer. Tem o futebol, tem o churrasco, tem a pescaria, tem não sei o quê. Não, domingo é o dia do Senhor. Irmão, vai ter que abrir guerra, se for necessário. Mas é melhor uma guerra. A Bíblia fala que é melhor o amor assim, ó, o confronto escancarado, do que o amor encoberto. Tem muito pai que sofre por causa disso. Ele não concorda por dentro, mas para fazer o gostinho, para o filho, para a filha não ficar bravo, ele permite. O Senhor ensina na sua santa palavra. Ele diz assim, olha, se você tiver a oportunidade de você corrigir uma questão, corrija, porque senão você vai ter que passar pano a vida toda. Esse é o segundo ponto, irmão. Já estamos terminando já. Você, no versículo de número 6, o Espírito Santo pergunta para ele, você viu, filho do homem, você viu isso? Porque durante aquela viagem aquática, aquela viagem por aquele rio de vida, ele viu muita coisa. Aí o Senhor traz ele para a margem. Mas pastor, ele leva e ele traz, ele te mostra tudo. Ele é como o vento. Ele faz o que ele quer, ele sopra onde quer. Quem é de Deus é levado por ele. Um dia está aqui, outro dia não está. Você viu, filho do homem? Vi. E o que você viu? Eu vi árvores. Eu vi árvores de ambos os lados. Eu vi peixes. Eu vi o mar salgado viver. Eu vi os lugares mais profundos das almas humanas serem resgatadas pelo poder vivificador desse rio de vida. Eu vi a graça, eu vi a cura, eu vi a provisão, eu vi o alimento. Eu vi. Essa é a diferença, irmão. Você tem que ir para ver. O que vai acontecer se eu ver? Você não vai querer voltar. Não vai ter impossibilidades, irmãos, na sua vida. Não vai ter nada que vai dizer para você, a vida é assim, coitado de mim. Até colou, né? A vida é assim, coitado de mim. Não vai ter isso, irmão. Não vai ter isso. Porque esse rio, por onde ele passa, ele traz vida, ele leva vida. Pastor, o que você me diz? Que eu digo, irmão? Eu digo para você tomar uma decisão hoje. Segue Jesus. Abandona o pecado. Confessa o pecado. Eu me distanciei. Volta hoje. Mas a minha vida ela se readequou.
a essa realidade que eu estou vivendo. Pois então, mude essa realidade. Vida com Cristo é compromisso, irmão. Não tem como alguém de falar assim, eu não vou assinar nenhum papel aí na igreja, pastor, porque eu não quero compromisso. Irmãos, desde o dia que você entregou a sua vida para Cristo, você já tem um compromisso com Ele. Não é uma questão de querer. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te conduzir. Encurta essa distância. Encurta essa distância, irmão. Vai buscar teu filho na margem. Você que está lá adiante, volta para buscar tua família. Mostra quem são os inimigos lá da tua casa. A tua luta, a minha luta não é contra carne e sangue. Não estou falando para você brigar com a tua esposa, brigar com o teu esposo, com os teus filhos. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é para você se posicionar diante do inimigo. E você dizer, até hoje foi do teu jeito, mas não vai ser mais. Não vai ser mais. Tem um pastor lá de João Pessoa, quando dá eu ouço. E ele diz assim, família já sabe, se vai marcar festa de domingo, nem chame ele, porque domingo ele não vai. Que é isso, pastor? Isso é, como é que eles falam? Isso é fanatismo. Não, não é, irmão. Isso é amor. Isso é visão espiritual. Isso é prioridade. Isso é honrar Deus. Isso é prioridade. É priorizar Deus. Qualquer bexiga hoje a pessoa troca, irmão. Por qualquer bexiga. É dizer assim, vai ser assim, assim, assim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Só tem um lugar que a palavra de Deus diz aqui, que está lá no versículo, deixa eu ver qual é o versículo aqui, que eu acho que vale a pena nós falarmos isso. Versículo 11, ele diz assim, contudo, os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal, porque o sal é uma coisa boa. Mas os charcos e os pântanos, o texto diz aqui, eles não serão sanados, eles ficarão lá como depósito para o sal. E o que Deus trouxe ao meu coração, irmão, foi exatamente isso, a palavra de Deus que está lá no livro do profeta Malaquias. Você sabe que à beira do Mar Morto estava a Campina, a cidade de Sodoma, de Gomorra, e aquelas cidades, né, que Deus julgou. E você sabe o que aconteceu com aquelas cidades, não é? O juízo de Deus veio sobre elas porque elas não se arrependeram. O seu pecado subiu até o Senhor e elas não se arrependeram. E aquele lago de lodo, aquele pântano, aquilo que se transformou aquela região, o Senhor disse, isso aí você deixa como está. Isso aí você deixa como está. Aonde que esse rio não toca, pastor? No juízo de Deus, irmão. Esse rio toca no coração crente, arrependido, aberto. Coração que se abriu para Deus, que se abriu para a verdade. Mas aquele que nega o Senhor, se você ler João 3, capítulo 3, a partir do versículo 16, é verdade que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele termina o capítulo dizendo assim, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho permanece debaixo da ira de Deus. Então não é uma questão assim só de querer, o que Deus está falando é, filho, toma boia, sai desse mar agitado, eu tenho amor para te dar, eu tenho vida para te dar, eu tenho um aposento para te dar, eu tenho a minha presença para te dar. Você acredita que tem gente que diz, não, eu não quero, obrigado. E fica naquele mar, irmão. Aí Deus não é porque Deus é ruim. O mundo já está debaixo do juízo de Deus. Deus estendeu a sua mão na pessoa de Jesus Cristo. Ele diz, vem, sobrecarregado, cansado, oprimido, eu vos aliviarei.
Mas tem gente, irmão, que prefere ficar lá naquele pântano, naquele lago, não é? Que não tem vida. E olha o que o Senhor diz aqui no versículo 14 do capítulo 3 de Malaquias. O conjunto do louvor pode estar comigo aqui no altar. Ele diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? O que adiantou? Agora, porém, nós consideramos felizes, bem-aventurados os soberbos. Os que cometem impiedade certamente prosperam, e até os que tentam ao Senhor escapam. Então, aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Minha possessão particular, naquele dia que preparei. Eu os pouparei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem diferença, pastor? Tem diferença. Que diferença é essa? Primeiro, o vale da decisão. Entrega de uma vez, irmão. O Espírito está assim com a mão para eu e você. Deixa Ele te levar. Pede para Ele: abre os meus olhos, Senhor, deixa eu ver. Aquilo que eu falo, mas é só palavras. Eu ainda não vivo isso, eu ainda não experimentei isso. Abre os meus olhos, me leva, me deixa ver, me deixa viver. Se você precisa de coragem, irmão, peça para Ele. Você não recebeu o espírito de covardia. A Bíblia diz que você recebeu o espírito de amor, de poder e de moderação. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te levar. Arma as trincheiras lá na sua casa contra tudo que está errado, contra tudo aquilo que desagrada a Deus, contra aquilo que segura, que detém você. Declare abertamente uma guerra contra o inimigo. Eu não tolero mais isso na minha vida. Eu não aceito mais isso na minha vida. Se quer, vamos junto. Se não quer, tchau, eu estou indo. Nossa, pastor, não é nosso, irmão. Sabe o que está em jogo aqui? A nossa alma. É a nossa alma. Então deixa Ele te levar. Aí as palavras vão começar a ter sentido nas nossas vidas. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Imagina esse poder fluindo de dentro de você. Imagina tudo aquilo que você fala para você já não ser uma língua estranha, mas uma língua bem conhecida. Você sabe o que você está falando. Você crê no que você está falando. Imagina aquilo que há dentro de você que você não conhecia começar a se manifestar em forma de poder através da sua vida. É isso que Jesus falou. Do seu interior fluirão rios. Aí você passa, irmão, onde você passa, as pessoas vão notar a sua presença. Sabe por quê? Porque a flor que estava murcha, ela volta a viver. Porque os enfermos, eles vão ser tocados pela sua presença, por esse rio que está fluindo de dentro de você. Irmão, você é de Deus. E Ele diz aqui: os justos falarão, eles verão a diferença que eu, o Senhor, faço entre os que temem e os que não temem a Deus. Ah, não devia ter vindo hoje. Irmão, não diga uma coisa dessa, irmão. Você devia. E você devia levar essa palavra para os outros lá fora. Abrindo o texto aqui de Ezequiel 47.
lá para sua família, lá para o seu amigo. Fala, vem cá, deixa eu te ensinar uma coisa aqui que eu aprendi. Vamos comigo? Se coloca de pé, irmãos. Ei, eu esqueci de colocar lá.